Deus é bom, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador. Tudo bem? Como é que vai você? Passou a noite bem? Eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza que você passou a noite bem? Porque a palavra diz que o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que o temem, e você teme. E também o Senhor disse que estará conosco todos os dias, e o Senhor está. Graças a Deus, todos os domingos, Igreja Batista Lírio dos Vales, a partir das 9 horas às 10 horas, nós temos Escola Bíblica Dominical. Desde já estou lhe convidando para que você possa estar participando, amém? Da Escola Bíblica Dominical, que é a faculdade do cristão. E o alfabeto do cristão é OBDC, não é ABC, OBDC. E você é obediente, então você vai estar conosco das 9 às 10, amém? E nós vamos estar aqui falando hoje como vencer a tentação. Maravilhoso Deus, Deus de amor, estamos na sua presença. Viemos aqui agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor pelo nosso nome escrito no livro da vida, agradecer ao Senhor pela essa multidão que ainda não te conhece, mas tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, e todos aqueles que já foram transformados, aqueles o qual escutaram a palavra, deram vazão, e o Espírito Santo fez o trabalho que teria que fazer de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora queremos aprender, meu Pai, para que nós não venhamos cair em tentação. Abre nossos ouvidos, nossos olhos, nossas bocas. E ora ao Senhor, todos que ouvir a palavra venham a ser libertos. Então hoje nós estamos aqui, vamos estar falando referente a como vencer a tentação. O próprio Jesus ensina a toda a humanidade, através do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Então, para vencermos a tentação, não vai ser só nós. Precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas nós podemos ver aqui o que Paulo fala aos Efésios. Abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6. Amém? O verso 10, 12 e 18. O verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para vencer a tentação, permanecer, fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possa resistir, amém? Que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto. Ele tem uma maneira, ele sabe como tragar o ser humano. E ainda diz no verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes dessas trevas deste século, e contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o verso 18 ele nos fala orando para resistir ao diabo, às tentações, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, olha aí, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar pelos santos, perseverar na oração, clamar ao Senhor. E aos Hebreus 4, verso 15 e 16, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode ser tentado, o pecado é não se deixar cair na tentação. Amém? Sumo sacerdote Jesus Cristo, ele foi tentado, mas não se deixou cair na tentação. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de quê? De sermos
ajustado em tempo oportuno. Então aqui está o versículo base para que você não venha cair em tentação e você vencer a tentação. Se revestir de toda a armadura de Deus, orando em todas as súplicas, buscando o Senhor. Então assim sabe o Senhor, livrará da tentação os piedosos. Pedro 2, 2 Pedro 2, 9, parte A. Então, palavra é essa aqui. Sabe-se que existe um desejo satânico de impedir que os homens sejam salvos. O diabo, ele não quer que você seja salvo. Ele vai fazer de tudo para nos desviar do evangelho, da comunhão com Deus e de morarmos no céu. Então precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Orando, buscando, dizendo não, sujeitá-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Precisamos orar. Amém? Evitar de estar em lugares que não glorificam o Senhor. Porque essa palavra diz, não ames o mundo, nem o que no mundo é. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Amém? Todos os domingos, Igreja Batista Leiro dos Vales, das 9 às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos falando como evitar de ser tentado, como vencer a tentação. E porque o inimigo ele não vai parar, o diabo ele veio para roubar, para matar e destruir. Não foi isso ali? Não é isso? Então o interesse dele é esse, para conseguir seu intento. Então ele não tem medo, né? Ele não mede esforço, porque a missão dele é só destruir. Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo, amém? Então tentação pode ser considerada como uma festa difícil, um teste, melhor dizendo, um teste difícil, mas com Jesus podemos todas as coisas, porque Ele é que nos fortalece, não? Então vamos estar orando, evitar as concupiscências, né? Todo ser humano é tentado, amém? Está escrito lá em Gênesis 3, 6, foi assim que aconteceu com Adão e Eva, desde o princípio da vida humana. Infelizmente, eles se deixaram ser levados pelo engano do Satanás. Não deixe o diabo lhe enganar com palavras bonitas, elogiando. Você é uma benção. Muitas vezes o próprio inimigo usa pessoas na igreja. Que pastor abençoado, que irmã abençoada, essa irmã abençoada, canelinha de fogo. Aí vem a vaidade. Não é assim? Eu digo, eu sou servo, independente. Amém? De qualquer coisa. Então deixe ele consciente a tentação. O apóstolo Tiago ele afirma que Deus não tenta a ninguém. Está vendo? Deus não tenta. Então o que é que nos leva ao pecado? São as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Nós vamos estar falando sobre essas questões. O que é a concupiscência? A vontade é o desejo, não é isso mesmo? Os assim, aspectos da tentação de Jesus, qual foi? Assim como Eva, Jesus também foi tentado, não? Ali, através dos 3 desejos básicos que tenta que as pessoas caem. Concupiscência da carne, não foi isso? A concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida. A da carne, você vai ver que está escrito está, do jeito que Eva foi, Jesus foi, né? No instante em que Jesus se encontrava ali fisicamente, abatido, e por isso ele estava vulnerável, o diabo ofereceu o quê? Algo para satisfazer aquela necessidade, não fez? Ele estava desfiando. O Mestre Jesus colocou seu desejo pessoal. Ele estava desafiando o Mestre Jesus a colocar o desejo. Estava com fome. E ele ofereceu o quê? Foi que ele ofereceu fome. Não foi? O desejo pessoal do homem acima da vontade do Pai. Então foi a concupiscência da carne, a vontade de se alimentar estava ali.
E depois ele, a concurso dos olhos, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos da terra. E Jesus aceitasse, ele teria tudo. E nós não estaríamos aqui, teria jogado tudo fora. Mas ele mesmo como homem disse não, aqui com você. E depois a última cartada foi a soberba da vida. O inimigo de tal tentação, ele foi testar Jesus, né? Oferecendo as riquezas. E muitas vezes a gente vê que na próprias igrejas estão oferecendo riqueza às pessoas. Eu não tinha nada quando eu cheguei aqui, depois que eu cheguei nessa obra, e a vida espiritual. E aí agora eu tenho um carro, eu tenho isso. Amém que a pessoa tenha carro, mas para ter um carro tem que trabalhar. Enquanto você não pagar a última prestação, não é seu. Ofereceu riqueza. E tem muitas igrejas que estão oferecendo riqueza. Mas não vem o caso. O que eu quero falar com você é que nós devemos fugir da aparência. O inimigo vem como um sapatinho de fogo. E como já foi dito, amém, ser tentado não é pecado. O pecado está, amém, em ceder à tentação. Não ceda, diga não. Satanás, você não vai me enganar. Eu sei quem está aí do outro lado. Então, é tanto que, meu irmão, com sua própria força, o crente não tem condição de resistir à tentação. Como eu comecei falando, não me deixe cair em tentação. Então, a própria força não, mas a força que tem do Senhor, o Espírito Santo de Deus está em nós, que a gente tem prazer na lei do Senhor, medita dia e noite, aí a gente não cai na tentação. Mas está dizendo que o apelo do apóstolo Paulo é para que os cristãos se revistam das armaduras de Deus. Amém? Meu Pai, que todos possam estar neste momento entendendo o que a gente está falando, possa se resistir. Você já foi tentado hoje, ainda não, mas vai ser, porque todos os dias o homem é tentado, todos os dias o diabo lança algo para poder derrubar você. Diga, mas eu sei quem eu tenho crido, meu Redentor vivo. Diga, meu Pai, aumenta a minha fé, não permita que eu venha olhar para um lado dentro do outro, que eu possa estar sempre no Salmo 1, alegre, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda com os escarnecedores. A palavra diz, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e noite. Já não são assim os ímpios, não são como um vento que espalha, vai para um lado para o outro, mas com você, Cristo em você, você não cai. Busque o Senhor. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostas espirituais, não é contra o seu filho, sua filha, seu esposo. Não permita que você vá trazer uma palavra negativa, xingar, profetizar palavras que não vão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele nos conhece, ele sabe. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Jesus foi tentado, mas não caiu na tentação. Ser tentado não é pecado, agora cair na tentação é. Mas mesmo que cair, peça perdão, porque o nosso sumo sacerdote, ele está se disponibilizando, ele já nos perdoou, mas ele está disposto a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 por dia. Você pecou, peça perdão a Deus. A diferença é essa, que pecou, pede perdão, se arrepende e não faz mais. Tem nojo do que faz. Eu oro ao Senhor, agradeço ao Senhor, possa trazer as pessoas para estar aprendendo, e as pessoas que estão aí que possam estar buscando essas referências em Efésios 6, verso 10, do 10, 12 e 18. E olhe Hebreus, medite, tá? 4, 15 e 16. E que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Eu te amo, Cristo. Um beijo do pastor, um abraço. E logo mais, às 19 horas, estamos aqui também para cultuar o Senhor. Todo domingo, quarta, sexta e domingo, das 19 às 20h30. Cultuando o Senhor, agradecendo ao Senhor, clamando ao Senhor pela comunidade, clamando ao Senhor por todos e agradecendo ao Senhor. E pedindo a Ele, não nos deixe cair em tentação. Nos livre do mal. A paz do Senhor!